Bom, pessoal, estamos de volta para mais uma análise. Dessa vez, pessoal, eu vou propor que a gente comece, pelo menos, a pensar, sempre de forma crítica, claro, a questão dos webcomunistas. E dentro disso, a gente, claro, vai pensar questões mais amplas, já que a gente está falando de comunicação, né? A contradição que está colocada agora, não na verdade agora, mas como eu historicizo aqui no texto, desde principalmente a ascensão do MBL e de organizações da extrema-direita, que veio no pós-2013, principalmente financiado pelos grandes empresários e tudo mais, essa comunicação ela está já chegando num nível de desgaste, né? Porque o espetáculo, quando ele age, ele não oferece nada além da sua própria imagem, né? Como bem lembrava o Guy Debord no seu clássico livro A Sociedade do Espetáculo. E esses confrontos, né? Esses debates entre os chamados webcomunistas e os fascistas, vamos nomear, né? Claro que quando a gente fala de web comunista, a gente fala de uma forma até bastante genérica, né? Porque defender o comunismo requer, na verdade, defender a organização dos trabalhadores, a partir de um projeto revolucionário que pense a autonomia da classe, né? E não a sua eterna prisão às organizações burocráticas que esses webcomunistas representam, né? Não à toa eles são quase sempre ligados a estruturas partidárias e tudo mais, e por isso seguem à risca o seu programa, né? Que tem como prioridade fundamental se agregar ao Estado de forma indefinida, né? Afirmando defender os interesses da classe trabalhadora no interior do parlamento burguês. Como a gente vai perceber ao longo das análises, porque essa aqui eu estou propondo como uma primeira análise, né? Essa prática dos debates entre fascistas e os chamados webcomunistas tem como objetivo principal encastelar essas figuras, né, tanto um como o outro, dentro do aparelho burocrático estatal. A direita, obviamente, ela está sempre atenta a essas oportunidades, não à toa a prática do nepotismo é muito comum entre esses setores, né? Isso, não se enganem, isso não é crime, isso é algo extremamente corriqueiro dentro das organizações do Estado, né? Isso não é algo paranormal, é algo que rege o próprio funcionamento da estrutura burocrática estatal, assim como a corrupção, né? A gente tem muito essa falha, né, de achar que a corrupção é algo exógeno, assim, que não faz parte, sei lá, do funcionamento das Forças Armadas ou do Estado, da Justiça, né? Como a gente vai ver em outros debates, a gente vai sempre tentar aprofundar essas questões, mas aqui nós estamos voltando, né, retornando, tentando pegar aí o fio da meada. A gente está tentando pensar e problematizar inicialmente algumas questões pontuais a respeito dessa comunicação pautada no espetáculo, né? Na barbárie, no espetáculo e nos pequenos corporativismos que vão alçando essas figuras a novos patamares, e isso faz girar a máquina, né? Tanto de um lado quanto do outro. Então, assim, falando de uma forma bem genérica e en passant, o nosso objeto aqui são os webcomunistas e o título é Marx no algoritmo, né? Eu gostaria só de dar um recado, pessoal, que é de praxe, né? Eu estou sempre tentando ressaltar aí, por mais que eu ache que seja difícil essa sobrevivência por meio do YouTube, está aí o nosso Pix, nós somos uma mídia independente, funcionamos de forma autônoma, né? Já há mais de 20 anos, eu trabalho com comunicação
desde 2005, mas com música desde 2000, 2001. Então tem mais ou menos 25 anos que eu estou produzindo e usando a internet, né, contraditoriamente, porque nós também estamos mergulhados, né, em determinadas contradições, não as mesmas que essas figuras, obviamente, porque a gente não está aqui para endossar, né, esse tipo de conduta, e sim para destrinchar, desvelar e trazer à tona o fator ideológico, que na verdade rege essas condutas, essas práticas para um fim específico, qual seja o parlamento, né, em última instância. Bom, pessoal, é isso. Vamos então à análise. A comunicação é uma necessidade histórica, anterior a qualquer sistema econômico, mas sempre determinada por ele. Nenhum processo político, cultural ou econômico se desenvolve sem a construção de um campo comunicacional. No capitalismo, isso se intensifica. A produção de consenso se torna condição para a reprodução da ordem social. Antes da repressão direta, é preciso que a dominação seja legitimada, naturalizada, estetizada. Essa é a função ideológica central da comunicação sob o capital, e é por isso que a luta pela comunicação é uma luta de classes. No Brasil, a comunicação foi decisiva, tanto para a integração passiva dos ex-escravos à nova ordem burguesa, quanto para as primeiras tentativas de resistência. Como mostra Florestan Fernandes em A Integração do Negro na Sociedade de Classes, a chamada imprensa negra funcionou como um instrumento pedagógico e proselitista, articulando uma consciência coletiva em meio ao abandono estrutural do Estado e da elite branca. Essa comunicação contra-hegemônica, ainda incipiente, buscava superar a fragmentação herdada da escravidão e construir uma identidade política comum. A comunicação é, portanto, sempre um campo em disputa. E essa disputa se atualiza radicalmente no século XXI com a revolução tecnológica e a consolidação das redes sociais. O YouTube, criado em 2005, é o maior marco dessa transformação. Tornou-se o maior canal de difusão de audiovisual da história, reorganizando as formas de produção e consumo simbólico. Não se trata apenas de uma nova estética, com seus cortes rápidos, luzes de LED, humor performático e narrativas aceleradas, mas de uma nova lógica de produção do convencimento, onde o carisma, a edição e o algoritmo substituem o panfleto, o jornal mural e a palavra no comício. Nessa nova arena, os setores subalternos também se organizam, muitas vezes sem os meios e a organicidade necessários, mas com criatividade, urgência e desejo de disputar o espaço. Surgem daí as figuras da nova esquerda digital, os chamados webcomunistas, que ocupam o YouTube como campo de pedagogia política, difusão ideológica e também, inevitavelmente, de mercantilização do próprio discurso revolucionário. Ao mesmo tempo, a extrema-direita compreendeu com muito mais eficácia os mecanismos de viralização e linguagem do espetáculo. Investimentos privados, parcerias com think tanks, estratégias de guerrilha semântica e domínio do imaginário da juventude conectada fizeram com que os vídeos da direita explodissem em visualizações, especialmente em momentos decisivos como as eleições de 2018. A esquerda digital, ainda que mais densa teoricamente, tropeça muitas vezes nos próprios limites da forma. Precisa disputar audiência num campo moldado pela lógica do entretenimento. E nessa disputa, perde impacto e radicalidade. O que está em questão aqui, em debate, portanto, não é apenas o conteúdo político das falas, mas o próprio modo de produção da comunicação. Os webcomunistas são a forma visível de uma contradição. Querem revolucionar o mundo usando as ferramentas do espetáculo burguês, mas muitas vezes acabam capturados por ele. Este ensaio se dedica a analisar essa contradição em sua totalidade, seus avanços, seus limites, suas figuras centrais e as possibilidades de superação. Se assim entendermos, a comunicação de esquerda cresceu de forma corporativista e, na prática, muito pouco popular, enquanto mídias fora dessa órbita carecem de visibilidade, ocupando uma espécie de limbo da audiência que não cresce devido às suas poucas conexões e ausência de apoio. Com isso,
não quero afirmar que essa comunicação de nada vale. Ela impulsiona campanhas, propagandas eleitorais, propaganda positiva de governos a nível local e federal, disputas intestinas em instituições formais, disputas internas entre canais de mesma vertente, polêmicas entre setores pautados pelas mesmas orientações políticas, geralmente de caráter liberal, identitário ou social-democrata, em última instância reformista e legalista, e também contribui do ponto de vista da divulgação da teoria marxista, ainda que enviesado segundo as leituras mais variadas. As análises de conjuntura do PCO são um exemplo. Os protagonistas desses canais são geralmente estudiosos, formadores de opinião, militantes de partidos políticos de esquerda, PT, PSOL, PSTU, PCO, PCB, PCdoB, UP e demais partidos liberais reformistas, ou produtores autônomos que produzem análises anarquistas, como é o caso de Glaucio Gonzalez, que tem seu canal desde 2007, ou de novas iniciativas como o canal Crítica Desapiedada, que divulga o pensamento marxista libertário, tendo entrevistas como a de Paul Matic. Os canais que mais vêm se destacando são Paulo Giraldelli, Jones Manuel, Partido da Causa Operária, TV 247, TV Boitempo, Humberto Matos, Ian Neves, Ópera Mundi, DCM TV, Ferrez, Filosofia Vermelha, Iela, da UFSC, Tempero Drag, João Carvalho, Meteoro Brasil, Ateu Informa, Guilherme Boulos, UOL, Henri Bugalho, entre muitos outros. Na verdade, existe uma constelação de canais, alguns presentes no texto que escrevi em 2019 sobre o mesmo tema. Em 2019, o canal do Paulo Giraldelli tinha 163 mil inscritos. Em 5 anos, ganhou mais de 400 mil inscritos. A TV Boitempo, em 5 anos, cresceu 277 mil. Ferrez, 115 mil. DCM TV, 360 mil. O canal do PCO, em 19, tinha 60 mil inscritos, mas como o canal foi derrubado, não sabemos ao certo a quantidade exata do seu crescimento. Henri Bugalho, 542 mil. Filosofia Vermelha, 111 mil. O canal da 247 cresceu em 5 anos mais de 1.300.000 inscritos, tornando-se um dos maiores canais da esquerda no Brasil. Do ponto de vista da divulgação científica e da teoria marxista, o canal da editora Boitempo tem importância fundamental. Podemos dizer que é o principal canal para a formação teórica marxista. A iniciativa reúne boa parte da intelectualidade que produz pesquisa no campo. José Paulo Neto, Virgínia Fontes, Marilena Chauí, Paulo Arantes, Mauro Iazzi, Michel Lovy, Ricardo Antunes, David Harvey, Alisson Mascaro, Jorge Grespan, Valério Acari, Esther Weisman, Antônio Carlos Maziel, Angela Davis, Vladimir Safatler, entre muitos e muitos outros. O canal, no entanto, funciona numa lógica de reiterar nomes já consagrados, incorporando novos teóricos na medida em que esses primeiramente ganham projeção no YouTube, como foi notadamente o caso de Jones Manuel, Rita Von Hunt, Douglas Rodrigues Barros, Juliane Furno, Elias Jabor, entre outros. O reconhecimento é pautado pela potencial audiência que cada um oferece ao canal. Por isso não vemos pessoas comuns tendo espaço na maioria desses canais, sendo esse o formato do canal da maior editora das esquerdas do Brasil. Do ponto de vista técnico, as produções são precárias e não notamos nenhum avanço no desenvolvimento de novas formas de produção de conteúdos no canal, que dá preferência por lives e palestras. No que diz respeito a incorporar novos canais, também não há nenhum tipo de manifestação nesse sentido, assim como boa parte dos canais citados anteriormente. O canal A Terra é Redonda, por exemplo, optou por entrevistas com esses mesmos grandes nomes da teoria marxista, prezando por um formato mais preocupado com a questão técnica, o que vem contribuindo para o seu rápido crescimento na internet. Em 2 anos, o canal já tem quase 15 mil inscritos, sendo a entrevista com Marilena Chauí a que teve mais acessos, quase 100 mil views em 11 meses. De uma forma geral, os canais acabam encontrando seus respectivos nichos de divulgação e consumo sem alçar voos mais longos. Canais como Ópera Mundi e TV 247 dão preferência às pautas parlamentares e aos processos eleitorais, tendo à frente as mesmas figuras de sempre,
como o deputado Glauber Braga, discutindo a perseguição que sofre no parlamento burguês. Uma pauta pouco presente, por exemplo, é voltar a ocupar as ruas com manifestações de forma sistemática, até que, em alguma medida, se conquiste de fato pautas imprescindíveis para a manutenção primária dos trabalhadores e demais setores subalternizados. A ausência da população nas ruas esvazia a política, encastelando o poder nas instituições do Estado. Essa pauta não é tocada por haver a preocupação em não desgastar o governo Lula, que, apesar de todo o seu comprometimento com a classe dominante, é defendido por praticamente todos os canais citados, com exceção dos canais de viés anarquista e marxista libertário. Ainda assim, alguns canais como Conexão Marxista, que baseia suas críticas em autores como José Chazin e Steven Mesaros, são entusiastas do governo, comemorando a vitória quando das eleições. Esse núcleo referencial acaba por dificultar o desenvolvimento de uma comunicação crítica que se expanda para além de núcleos específicos de atuação e da burocracia. E já canais como Galãs Feios e Meteoro Brasil optam por uma comunicação pautada no espetáculo das polêmicas cotidianas, quase sempre apartados de uma análise profunda sobre o panorama social brasileiro, não se diferenciando do liberalismo clássico. O crescimento da audiência dos canais citados dependeu da articulação desses produtores, da produção sistemática de conteúdos, do investimento material nos meios de produção. A estrutura audiovisual do PCO, por exemplo, é considerável, contando com estúdios, câmeras, bibliotecas, computadores e força de trabalho disponível, investimento financeiro, novas formas de financiamento e contribuição, políticas de apoio, criação de novos canais, entre outros. Por isso, os canais que mais crescem estão ligados ao crescimento do ponto de vista material e tecnológico, assim como de pessoal envolvido. De um modo geral, o YouTube é uma empresa capitalista e que, apesar de comportar diferentes tendências, muito por conta das suas próprias necessidades de mercado, não garante que a comunicação produzida pelas esquerdas extrapole os limites dos nichos de mercado estipulados no transcorrer do desenvolvimento da plataforma. Ocupar o YouTube ao mesmo tempo em que oxigena a comunicação produzida pelo campo das esquerdas coloca para esses a necessidade de construir estruturas capazes de não depender exclusivamente de grandes corporações, que para isso necessitaria de novos arranjos que não se limitassem aos aparatos pautados pela concorrência, que por fim acaba por reger a lógica de funcionamento de setores que buscam se antagonizar com o grande capital. O inescapável jogo imposto converte a comunicação das esquerdas em aporte para uma propaganda que não comprometa a plataforma YouTube, que dentro da ideia de acesso democrático aproxima até mesmo campos divergentes como a extrema-direita e as esquerdas, como foi o caso recente do debate entre Jones Manuel e Kim Kataguiri no canal Inteligência Limitada. Essa estratégia não reflete em ganhos substanciais para o público, atento ao debate como forma de consumir os atritos, como quem consome um verdadeiro espetáculo. Desde 2013, vem se tornando comum debates entre militantes da direita e esquerda no YouTube. A princípio, tomaremos esses dois termos, esquerda e direita, de forma genérica e abrangente, tal como a maioria da população compreende, como campos opostos que revezam a gestão do poder estatal, sendo representados por figuras como Bolsonaro e Lula. Em outras esferas, poderíamos citar MBL ou ainda no YouTube os canais Brasil Paralelo e TV 247. Os debates entre esses dois campos, obviamente, não é novidade e não foi inventado por youtuber sedento por visibilidade. Podemos dizer que no meio político essa prática é mais velha do que andar para frente. Os próprios Lula e Bolsonaro protagonizaram debate nas eleições de 2022, ansiosamente aguardado pelos eleitores, dado a conjuntura de profundos acirramentos e pelo fato também de Lula ter ficado preso. Tais debates são notoriamente presentes nos processos eleitorais, sobretudo os com mais relevância, como entre presidenciáveis, disputas para o governo do Estado, prefeituras ou até mesmo em CPIs. De uma forma geral, esses debates permeiam a vida institucional burguesa pautado na representação burocrática da política. Se assim entendermos, a comunicação de esquerda cresceu nos últimos anos de forma mais corporativa do que popular.
Ainda que sua presença nas redes sociais tenha se ampliado, sua inserção continua restrita a núcleos específicos, quase sempre vinculados a partidos, universidades, sindicatos ou coletivos organizados segundo a lógica institucional burguesa. Ao mesmo tempo, mídias que escapam desse circuito, como canais independentes, projetos autônomos e formas criativas de comunicação popular, permanecem no limbo da audiência, isoladas, invisíveis e sem o suporte técnico ou simbólico necessário para sua expansão. Não se trata de desqualificar completamente essa produção. Ao contrário, esses canais cumprem papéis importantes, impulsionam campanhas eleitorais, fortalecem candidaturas, produzem propaganda governamental em níveis local e federal, organizam disputas intestinas em partidos ou instituições e também, ainda que de forma enviesada, colaboram para a divulgação de vertentes da teoria marxista. As análises de conjuntura do Partido da Causa Operária, por exemplo, o PCO, funcionam como uma espécie de comentário semanal do regime político, ainda que ancorados em uma lógica sectária e dogmática. A constelação de canais é vasta, e mesmo no interior dessa variedade, predomina uma lógica de consagração burocrática. O destaque depende da posição institucional, da visibilidade prévia ou da capacidade de produzir polêmica dentro dos parâmetros do aceitável. O crescimento de muitos desses canais é notável. Trata-se de um processo que revela tanto o interesse crescente por conteúdos com aparência crítica, quanto a submissão desses conteúdos à lógica da plataforma. Em todos esses casos, o crescimento da audiência dependeu de uma combinação de 3 fatores: produção sistemática, investimento material e articulação institucional. Outros canais, como Opera Mundi e TV 247, seguem presos à mesma pauta parlamentar, a lógica da institucionalidade e a defesa sistêmica do governo Lula. A crítica social mais ampla, a mobilização de base e o chamado às ruas simplesmente desaparecem. A rua, que foi palco central em 2013, torna-se perigosa demais para o lulismo. E os canais, por conveniência ou por convicção, silenciam. O medo de desgastar o governo inibe a crítica, mesmo quando a realidade objetiva exige radicalidade. A contradição está dada. Mesmo aqueles que se dizem anticapitalistas recorrem à institucionalidade para garantir espaço simbólico. Ao mesmo tempo, canais como Meteoro Brasil e Galãs Feios optam por uma linha híbrida de humor, cultura pop e moralismo liberal. Tem grande alcance, mas oferecem pouca densidade analítica. Operam como válvula de escape, convertendo o mal-estar em ironia e as contradições em memes. Ocupar a plataforma, portanto, é ambivalente. Por um lado, permite que as esquerdas falem, criem, se comuniquem. Por outro, exige que se adaptem, se moderem, se transformem em produtos. E cada vez mais os canais se moldam ao que o algoritmo deseja. Esse caso do debate entre Jones Manuel e Kim Kataguiri, promovido pelo canal Inteligência Limitada, é emblemático. Sob o pretexto do diálogo entre opostos, o que se apresenta é um espetáculo conciliatório. O debate se torna entretenimento e não forma política. Desde 2013, esse tipo de encontro entre direita e esquerda virou moda, reproduzindo o modelo das campanhas eleitorais e dos programas de auditório. São debates sem consequência, voltados ao consumo e não à organização. Enquanto isso, os trabalhadores seguem à margem. A política se encastela nas instituições, a crítica se encarcera nos nichos. O povo assiste, quando assiste, como espectador de uma disputa simbólica que pouco altera sua vida material. O YouTube não é, portanto, campo neutro de disputa, é território ocupado. E como todo território ocupado, exige formas de resistência que não se limitem à adaptação. Sem organização coletiva, sem articulação entre canais, sem novos arranjos produtivos fora da lógica da mercadoria, toda a crítica será domesticada. Para além dos debates eleitorais e institucionais, o formato de combate um contra o outro, o confronto artificial entre posições, tornou-se um dos modelos mais recorrentes da comunicação política no Brasil contemporâneo. Pierre Bourdieu já chamava atenção para esse fenômeno em Contrafogos,
ao criticar a lógica do jornalismo televisivo, que ao invés de esclarecer, organiza o debate como espetáculo controlado, simplificador e centrado na personalização do conflito. Essa lógica se expandiu para o YouTube, onde é reproduzida em escala industrial. Os exemplos são inúmeros. O debate entre Brizola e Maluf em 1989, Lula e Collor no mesmo ano, Lula e Enéas em 1994, Ciro Gomes e Rodrigo Constantino em 2008, Marcelo Freixo e Flávio Bolsonaro em 2016, a entrevista de Rui Costa Pimenta na Jovem Pan e até performances simbólicas de figuras como Eduardo Marinho. Hoje, esses confrontos são embalados em títulos chamativos, sensacionalistas e provocativos. Negro de direita versus negra de esquerda. Nicolas dá nó em Lula. Jones Manuel humilha Kim Kataguiri. O conteúdo pouco importa. O que interessa é o atrito, a possibilidade de viralização, o teatro da polarização. A internet apenas adaptou um formato já antigo, intensificando seu alcance e remodelando sua função. Desde as jornadas de junho de 2013, quando a disputa simbólica pelas ruas se converteu também em disputa pelo imaginário digital, a política entrou definitivamente no circuito do espetáculo. Formadores de opinião passaram a construir suas personas na rede. Professores, militantes, analistas, youtubers e influencers políticos disputam espaço, audiência, prestígio e relevância, muitas vezes mais preocupados com o impacto do vídeo do que com sua consequência real na luta social. Uma das estratégias mais eficazes de crescimento é a polêmica. As tretas entre canais, os vídeos de resposta, as provocações cruzadas e os cortes fora de contexto se tornaram armas centrais da comunicação política na plataforma. A crítica se transforma em marketing, a indignação se converte em engajamento, a dissidência se torna produto e o público, atraído por essas dramatizações, consome passivamente o conflito como quem assiste a um reality show. Um caso extremo é o de Paulo Giraldelli, cujo canal prospera com vídeos que conjugam títulos sensacionalistas, conotações sexuais irônicas e uma retórica de choque que beira a reprodução de preconceitos, inclusive homofóbicos. Trata-se de um personagem que compreendeu como operar dentro da lógica do escândalo e da atenção. Mas o caso não é isolado. Muitos canais de esquerda e de direita recorrem ao mesmo modelo, com variações estéticas. O resultado é ambíguo. Por um lado, cresce o número de pessoas interessadas em temas como política, filosofia, história, economia e cultura. Jovens que jamais assistiriam a uma palestra sobre Karl Marx ou Adam Smith, hoje consomem vídeos sobre mais-valia, imperialismo, neoliberalismo e luta de classes, ainda que num formato superficial e mediado pelo carisma do comunicador. Por outro lado, a formação política se dá sob a lógica do espetáculo, e a teoria se adapta às exigências da plataforma. Nesse cenário, tanto a direita quanto a esquerda passaram a formar intelectuais midiáticos. Do lado da direita, nomes como Nando Moura, Olavo de Carvalho, Bernardo Kister, Paulo Cogos, Jovem Pan, Rodrigo Constantino, Brasil Paralelo e MBL se consolidaram como núcleos pedagógicos da nova reação. Com linguagem simples, humor agressivo, estética conservadora e patrocínio robusto, criaram uma verdadeira máquina de formação ideológica. No campo da esquerda, a multiplicidade é maior. De canais reformistas a marxistas declarados, de liberais progressistas a libertários, a esquerda digital brasileira se fragmenta em dezenas de núcleos. Jones Manuel, Ian Neves, Paulo Giraldelli, Humberto Matos, TV Boitempo, Conexão Marxista, Galãs Feios, Christian Dunker, Ferrez, Eduardo Moreira, Meteoro Brasil, Henri Bugalho, TV 247, Ópera Mundi, Filosofia Vermelha, Clayson e Ela e tantos outros. Cada um com seu estilo, viés teórico, público e estratégia de atuação. Essa pluralidade, no entanto, não elimina os limites estruturais. A maioria desses canais disputa atenção no mesmo campo, reproduzindo os mesmos formatos e disputando os mesmos algoritmos. As diferenças de conteúdo são frequentemente anuladas pela forma idêntica de mediação.
thumbnails chamativos, vídeos curtos, títulos provocativos e recortes estratégicos. A teoria se torna slogan. A crítica vira estética. E o marxismo, muitas vezes, é transformado em performance. A política como espetáculo não é uma invenção do YouTube, mas sua estrutura reforça essa forma de comunicação. O que se perde é a densidade, a organização, a formação contínua. Os vídeos substituem o estudo sistemático. O algoritmo define o ritmo do aprendizado. E a audiência se torna parâmetro da verdade. O youtuber substitui o coletivo. O canal substitui a organização. O like substitui a militância. A pedagogia do espetáculo digital, ainda que introduza novos sujeitos ao debate político, também os molda às suas condições de possibilidade. A teatralização do marxismo, sua conversão em produto de consumo, enfraquece sua potência subversiva. A crítica não é só o que se diz, é a forma como se vive, organiza e comunica. E nisso, os webcomunistas ainda têm muito a aprender. Pierre Bourdieu, em Contrafogos, já havia denunciado o papel dos jornalistas nesse teatro da simplificação, que privilegia a performance sobre a argumentação e o combate de personalidades sobre o confronto de ideias. Nas palavras de Bourdieu, abre aspas, dão prioridade ao combate sobre o debate, à polêmica sobre a dialética e põem tudo em ação de modo a privilegiarem o afrontamento entre pessoas, em detrimento do que constitui o próprio tema do debate. Fecha aspas. No YouTube, essa lógica é intensificada. Os debates funcionam como ringues simbólicos animados por apresentadores que oscilam entre o papel de mediadores e o de provocadores, excitando o público com a expectativa de ver um lado humilhando o outro. É o público, inclusive, quem estimula esses embates, comenta, compartilha, exige. A dinâmica é retroalimentada por uma demanda que já não é por formação política, mas por emoção, vaidade, escândalo e confirmação de crenças. No debate entre Gustavo Machado e Luiz Roxo, por exemplo, o apresentador, completamente alheio ao conteúdo, demonstra empolgação apenas quando os dois começam a se agredir verbalmente. Agora sim começou o debate, diz, revelando o verdadeiro papel que desempenha, o de mestre de cerimônias do espetáculo. A função desses mediadores é análoga à dos jornalistas que organizam os debates eleitorais televisivos, garantir o ritmo, manter o conflito, impedir o aprofundamento. O que se exige dos debatedores, como aponta Bourdieu, é disponibilidade, polivalência, disposição para ceder, fazer concessões, jogar o jogo. Ou seja, transformar-se em personagens intercambiáveis, prontos para performar qualquer papel que o público ou patrocinador exija. O efeito é devastador. Uma visão cínica da política se impõe. O espaço político é percebido como uma arena de ambiciosos sem convicções, onde o espetáculo substitui a convicção e o carisma anula o programa. Com isso, a política emancipatória, popular, radical é esvaziada. Ganha visibilidade quem aceita os termos do jogo e o jogo é feito para impedir qualquer transformação real. Por outro lado, esse tipo de exposição fortalece ainda mais as organizações burocráticas, que se adaptam facilmente a esse modelo. Ao participar dos embates, mesmo que em posição minoritária, essas figuras reforçam sua legitimidade institucional, tornando-se representantes da esquerda nos palcos simbólicos da nova mídia. O resultado é uma reprodução simbólica do próprio Estado burguês. Mesmo perdendo, ganham visibilidade. Mesmo sendo derrotados no argumento, ampliam sua presença política, negociando futuramente espaços no aparato estatal. No final das contas, os maiores vencedores são os donos da comunicação, os capitalistas da atenção. Canais que promovem banalidades o tempo inteiro ganham relevância pública ao inserir esporadicamente um debate sério. O espetáculo da divergência reforça sua posição de intermediadores do possível. Seu compromisso não é com a verdade, mas com o faturamento. E esse faturamento é colossal.
O Inteligência Limitada e o Podpah, o Flow, por exemplo, movimentam milhões de reais. O conteúdo é o de menos. O que importa é a viralização, a emoção, a fidelização. Esses formatos adaptam a lógica da televisão à internet. O conteúdo se torna leve, engraçado, descontraído, mesmo quando o assunto é genocídio, exploração ou miséria. A estética do ringue substitui a crítica. A lógica do desmascaramento, como faziam os provocadores do MBL, como Arthur Duval, consiste em interromper ocupações, greves e manifestações com perguntas capciosas, montagem manipulada e escândalo fabricado. Tudo vira corte, meme, monetização. O objetivo não é compreender os processos sociais, mas ridicularizá-los. A política vira caricatura, o militante, personagem e o público, consumidor. Essa pedagogia da despolitização, vendida como pluralidade, impede que a comunicação cumpra seu papel fundamental na luta de classes. Em vez de fomentar consciência, aprofunda a alienação. Em vez de estimular a organização, estimula o individualismo. A política se transforma num jogo de vaidades, likes e curtidas, onde o que está em disputa já não é o projeto histórico, mas o próprio lugar no espetáculo. O Movimento Brasil Livre, que surgiu como provocador profissional das ruas, cumpriu com eficiência sua função histórica: legitimar a repressão estatal sob a linguagem da razão liberal. Em nome do bom senso e da liberdade, apontavam a irracionalidade das manifestações e justificavam de forma cínica a ação violenta da polícia militar contra professores, estudantes, grevistas e militantes de movimentos sociais. Esse mesmo MBL, que outrora criminalizava ocupações e greves, hoje debate em podcasts milionários com figuras da esquerda institucional, numa cena cuidadosamente roteirizada que projeta seus protagonistas para novos voos na burocracia estatal. O caso de Arthur Duval é exemplar. Eleito deputado estadual em 2018 com quase 500 mil de votos, foi cassado em 2022 por misoginia explícita, após a declaração de que as ucranianas são fáceis porque são pobres. Ainda assim, voltou aos holofotes ao participar em 2024 de um debate com Álvaro Borba, do canal Meteoro Brasil, no canal Inteligência Limitada. O resultado foi grotesco. Borba, em tom infantilizado, abriu o debate perguntando a Arthur se ele se considerava fascista. A cena viralizou, gerando cortes, risos e mais engajamento. O debate virou entretenimento político, com mais ênfase no meme do que na formação. Ocupar canais de grande audiência no YouTube tornou-se uma pauta estratégica de muitos setores da esquerda. Acredita-se que furar a bolha exige presença nos espaços de visibilidade, ainda que esses canais estejam completamente integrados à lógica reacionária, conservadora ou liberal. O canal Inteligência Limitada, por exemplo, já recebeu Paulo Cogos, Humberto Matos, Henrique Cristo, Boulos, Skylab, Ferrez, uma miscelânea cuidadosamente calculada para reafirmar a falsa ideia de isenção. O público consome a sensação de pluralidade enquanto o algoritmo e os patrocinadores agradecem. A mesma lógica se repete em instâncias formais como a CPI do MST. A comissão, presidida por parlamentares da direita, como Zucco, Kataguiri e Ricardo Salles, foi montada para criminalizar os movimentos de luta pela terra, com um verniz técnico e legalista que visa naturalizar a repressão. A presença de João Pedro Stedley, mesmo com sua superioridade intelectual, torna-se impotente diante do aparato montado para desqualificar sua fala. Ao tentar trazer Marx ao debate, vê sua argumentação se tornar inócua, não por erro teórico, mas por inadequação estratégica. Ali, o campo já estava marcado. Na internet, essas performances se repetem. Tanto à esquerda quanto à direita, os debatedores encenam seus confrontos como duelos ideológicos, mas ambos têm os mesmos objetivos imediatos: demonstrar coerência, conquistar novos públicos, aumentar suas bases e consolidar seus projetos políticos. O debate torna-se um meio de autopromoção.
O resultado é um produto audiovisual altamente rentável. Quando funciona, viraliza. Quando viraliza, consolida. E quando consolida, prepara candidaturas. Esses embates são reproduzidos indefinidamente em outros canais, recortados, rearranjados, mastigados. Surgem reações, análises, piadas. O conteúdo político se torna matéria-prima para o mercado simbólico. A fala vira meme. A diferença ideológica, caricatura. Como destaca Nildo Viana, abre aspas, em certos casos, a disputa principal ocorre entre o bloco dominante e o bloco reformista, sendo que este, ganhando, transfere uma parte sua para o campo adversário, passando a compor o primeiro. Fecha aspas. Esses debates forjam ainda a imagem de coragem. Ao sentar frente a frente com o inimigo, os debatedores ganham prestígio simbólico, se apresentam como civilizados, dialogáveis, superiores. É uma encenação da democracia liberal, onde o consenso é apresentado como horizonte desejável, mesmo entre projetos inconciliáveis. O público, em sua maioria, assiste como torcida. Os comentários reforçam esse clima. Humilhou, destruiu, triturou, esmigalhou. A política vira UFC. Mais grave ainda é a crença, bastante comum no campo progressista, de que os liberais são argumentativamente frágeis e que bastaria o confronto direto para desmascará-los. Esquece-se que o debate é um ritual performático e que o julgamento público não depende da solidez do argumento, mas da sua aparência. A esquerda acredita ser impossível perder um debate teórico. A direita acredita que o caricato da esquerda facilita sua vitória. Ambos se iludem, mas o sistema lucra. Os slogans da direita, ainda que intelectualmente pobres, são eficazes. Socialista não pode ter iPhone. Socialismo nunca deu certo. Mais Estado é mais burocracia. São frases curtas, irônicas, fáceis de replicar. São feitas para os cortes, para o riso, para o espetáculo. Diante disso, é preciso reconhecer que o YouTube tem um papel a cumprir, mais limitado. A comunicação crítica deve utilizar a plataforma como ponto de partida, sem se limitar a ela. Deve ampliar sua audiência, mas não reduzir sua política à lógica do engajamento. A monetização é instável, a visibilidade volátil. A censura, disfarçada de diretrizes da comunidade, pode apagar um canal em minutos. É urgente construir novas formas de organização comunicacional. Plataformas como o Bombozilla, que reúne documentários políticos da América Latina, apontam caminhos, mas não basta apenas migrar. É preciso romper com a lógica de concorrência entre produtores, construir redes solidárias, priorizar o coletivo ao invés do canal, politizar o próprio processo de comunicação. A esquerda que se limita ao espetáculo perde sua força. A crítica que vira entretenimento se dissolve. O canal que substitui o coletivo termina refém do algoritmo. É tempo de sair do ringue e voltar às ruas. Ou, ao menos, lembrar que o palco é nosso inimigo e não nosso aliado. A ascensão dos chamados webcomunistas e a proliferação de canais de esquerda no YouTube nos últimos 10 anos marcaram uma mudança na forma como a crítica social passou a circular no Brasil. Pela primeira vez, milhões de pessoas tiveram acesso direto a conteúdos sobre marxismo, luta de classes, história do socialismo, crítica ao neoliberalismo e debates sobre emancipação, ainda que muitas vezes diluídos, caricaturados ou travestidos de produto. Isso não pode ser ignorado, mas tampouco pode ser celebrado sem reservas. A transformação da crítica em performance, da política em entretenimento e da militância em canal de YouTube produziu uma contradição insolúvel. Ao mesmo tempo que ampliou o alcance simbólico da esquerda, a domesticou sob as regras do espetáculo burguês. O resultado é uma crítica que gira em círculos, comunica, mas não organiza, denuncia, mas não mobiliza, teoriza, mas não transforma. A esquerda digital se tornou um reflexo deformado de si mesma, presa na lógica da audiência, na estética do debate e na idolatria da visibilidade. Os debates entre esquerda e direita nos podcasts milionários não são instâncias de formação, mas sim rituais de mediação simbólica que confirmam a ordem. A ideia de que se pode derrotar o adversário pelo argumento pressupõe uma neutralidade da arena, que nunca existiu.
A plataforma é parte da estrutura de dominação. O algoritmo não é um instrumento neutro, é o operador técnico da forma mercadoria. Essa forma da comunicação converte até mesmo os mais engajados militantes em gestores de suas próprias marcas. O canal vira empresa, o discurso vira produto, o debatedor vira influenciador. A crítica vira engajamento. A esquerda, nesse contexto, se torna tolerada enquanto inofensiva e útil enquanto performa bem. É o novo pacto simbólico. Pode-se falar de Marx desde que se sorria, edite bem o vídeo e aceite o convite do próximo podcast. Mas o projeto histórico do socialismo não cabe nessa moldura. A crítica marxista, se verdadeira, deve ultrapassar a forma que a contém. Isso exige organização, ruptura e construção. É preciso romper com a lógica do influenciador de esquerda, do canal como um fim em si mesmo, da pedagogia da vaidade. A comunicação revolucionária deve ser anônima, coletiva, comprometida com a transformação e livre da chantagem algorítmica. Não há transformação possível sem uma comunicação enraizada, organizada e radical. A esquerda digital chegou ao seu limite. É hora de superá-la, não para abandoná-la, mas para transcendê-la. O futuro da crítica não está nos cortes de podcast, mas na palavra viva que convoca, organiza e rompe. Não no palco, mas na rua. Não no like, mas no levante. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Como eu falei, essa é uma primeira reflexão que faz um debate geral, né? A gente ainda não teve oportunidade de aprofundar em certas questões que são bastante oportunas, mas como um debate inicial, acho que dá para tecer aí algumas conclusões, ainda que prévias, para a gente ter outros parâmetros de reflexão sobre esses acontecimentos políticos, né, que são tão massificados que acabam se normalizando, né, enquanto método de produzir comunicação, quando na verdade a comunicação popular, como eu apontei aí mais para o final, ela tem uma outra necessidade. Ela tem uma necessidade, inclusive, de não ter esse protagonismo centrado nos indivíduos, né? Que é um protagonismo muito comum aqui no YouTube, principalmente, né? Onde a gente segue pessoas e se referencia por elas, né? E tem essa necessidade de sempre estar se referenciando, ao invés de também, ou sobretudo, estar afirmando, né, e defendendo as ideias de um ponto de vista da organização e que não se paute, né, pela essa terceirização da interpretação do mundo e das coisas, né, de uma forma geral. É nesse processo que a gente perde a oportunidade de ver na luta, né, no ato da luta, da organização e do enfrentamento, a verdadeira forma de enfrentar o problema da comunicação, que é um problema orgânico, né? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e nas próximas edições eu vou trazer outras reflexões sobre a questão da comunicação.